Olá, tudo bem? Esse é o nosso terceiro encontro da nossa Semana da Esperança com o título O Fim do Grande Conflito. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, livra-nos do mal, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estudar sobre o outro dia de guarda. Se não temos autorização na Bíblia para a mudança do dia de guarda, em que momento da história isso aconteceu? Então, vamos relembrar alguns fatos históricos também no estudo de hoje. Não existe nenhum verso bíblico que santifique o domingo. Esses são os 8 versos da Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana, em especial ali no Novo Testamento. Vamos olhar cada um deles? Mateus 28, verso 1 diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Segundo texto, Marcos 16, 1 e 2. Passado o sábado, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Terceiro texto, Lucas 24, 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então, esses 3 versos, não há mudança na observação do dia de repouso. Quarto verso. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Quinto verso, João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Mais 2 versos que vimos, não há mudança na observação do dia de repouso. Mais um verso. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, eles não estão reunidos para algum culto, eles estão reunidos com medo dos judeus. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então, Paulo vai viajar na sequência, prolonga o sermão, porque eles estão no momento de despedida. 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então, nestes 3 versos, não há mudança na observância do dia de repouso. Então, aí alguém pode pensar assim: não, mas o dia de repouso mudou por motivo da ressurreição que aconteceu no primeiro dia da semana. Mas não é isso que a Bíblia diz. Romanos 6, verso 4 e 5, lemos assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, ressurreição na Bíblia não está relacionado à adoração. Ressurreição está relacionado a batismo. Ressurreição está relacionado a batismo. Ressurreição não está relacionado à adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo. Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus diz no Sermão da Montanha: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, obedecer, seguir nesse caminho. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.
Então, o sábado foi estabelecido na criação. Para a questão de informação, isso corresponde a 2108 anos antes da existência de Israel, os judeus. Quantos anos antes? 2108 anos. O sábado foi dado para toda a humanidade. Mas lembra da profecia? Algo iria acontecer. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então vamos entender o que seria mudar os tempos? Daniel 2:21 nos dá uma luz. É ele, aí em Daniel 2 falando sobre Deus. É ele, Deus, quem muda o tempo e as estações. Mas do que ele está falando? De maneira simbólica, ele está dizendo que mudar o tempo é remover reis e estabelecer reis. É Deus que permite alguém chegar ao poder e depois permite que essa pessoa não continue mais. De alguma forma, Daniel 2 está usando a linguagem de mudança de tempo para permitir alguém no poder ou não. Então, em algum momento da história, um poder iria fazer isso. Só subiria ao poder, ao reinado, quem tivesse a permissão da igreja. Dessa forma, estava mudando os tempos. E a mudança da lei? É só olharmos no catecismo romano. O primeiro mandamento está lá. O segundo mandamento da Bíblia foi retirado. O quarto mandamento mudou de sábado para domingos e festas. Como ficaram só 9 mandamentos, porque o segundo foi retirado, eles dividiram o 10º mandamento em 2. Então, perceba que os 10 mandamentos da Bíblia foram escritos e falados por Deus. Deus escreveu, Deus falou. O catecismo, ele foi imposto pelo Império Romano. Então, você estamos seguindo os mandamentos falados e escritos por Deus ou as instruções dadas pelo Império Romano. A mudança do verdadeiro para o falso sábado foi introduzida pela grande apostasia da Igreja primitiva, a qual se cristalizou no sistema católico romano. As razões apresentadas por este movimento apóstata para rejeitar o sábado do Senhor e adotar o dia dos adoradores do sol foram principalmente duas, a saber. Então, Reines, no seu livro, do sábado para o domingo. Então, temos essa mudança autorizada na Bíblia? Não. Então, temos que olhar a história para ver como que essa mudança aconteceu, porque não é bíblica. Reines, em seu livro, recontando a história, ele diz que houve 2 motivos para a igreja cristã fazer isso. Primeiro motivo, desejo de evitar ser identificado com os judeus, cujo fanatismo e ruína os tinham tornado impopulares. A Bíblia fala de vários desafios que Jesus teve com os judeus, vários desafios que Paulo teve com os judeus. O que acontece com Jesus? Os judeus o perseguem e ele é morto. O que acontece com Paulo? Os judeus o entregam a Roma e ele é morto. Percebe? Então, para se distanciar do judaísmo, é colocado algo no lugar do sábado. Segundo motivo, e um desejo igualmente intenso de conquistar os pagãos adoradores do sol e conseguir sua adesão à igreja. Então, o objetivo da igreja não é fazer discípulos. O objetivo da igreja é aumentar os membros. Como que eu faço isso? Eu vou aceitar coisas do paganismo dentro da igreja. Eu não vou contar toda a verdade, que esse é o plano do Espírito Santo, não. Vou rejeitar o plano do Espírito Santo, que é ensinar toda a verdade. Quero aumentar membros, não discípulos. Então, quero me afastar do judaísmo e me aproximar do paganismo. Funcionou. A igreja aumentou na quantidade de membros, mas não de discípulos. De que maneira a igreja se afastou da mensagem simples do evangelho? Tornando-se semelhante ao paganismo, para que os pagãos aceitassem o cristianismo com mais facilidade.
É simples. Você quer aumentar a quantidade de membros? É só não apresentar a Bíblia de maneira completa. Você facilmente aumenta o número de membros. Mas esse é o objetivo de Deus? Não. O objetivo de Deus é ensinar toda a verdade e aumentar discípulos. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja. Até os católicos romanos reconhecem isso e declaram que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta. Quando os protestantes, os evangélicos, seguem no mesmo dia de guarda, eles estão reconhecendo quem? A autoridade romana na mudança do sábado para o domingo. A despeito das trevas espirituais nas igrejas que formam Babilônia, a maioria dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda está nessas igrejas. Muitos nunca tiveram contato com as verdades especiais para esse tempo. Vários anseiam por sua luz mais clara. Então, eu conheço pessoas assim, talvez você conheça pessoas assim também. Qual é a expectativa que o Espírito Santo tem? Que eu e você levemos essas verdades a essas pessoas, para que elas tenham opção de escolha. Marcos 7, versos 7 e 8 diz: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Deus não aprova a lei dos homens colocada no lugar da lei de Deus. O que é o sábado? Marcos 2, 27, Jesus Cristo, o Salvador, diz: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O ser humano foi criado no sexto dia, Deus dá a ele um presente. Qual é o presente? O sábado. Dia de descanso, dia santo e dia abençoado. Para o ser humano criado no dia anterior. É um presente de Deus. Você aceita o presente de Deus? De acordo com João 14, verso 15, Jesus novamente diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Percebe? Eu não guardo os mandamentos para alcançar algo. Eu guardo os mandamentos em resposta a algo que Deus já me dá, a salvação. Devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Que esse seja o meu e o seu desejo todos os dias de nossa vida. Ao conhecimento que temos acesso, sermos fiéis e andarmos na palavra de Deus. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos porque a tua palavra nos ilumina, nos livra do mal. Ajuda-nos a praticá-la, compartilhá-la e nos preparar para a volta de Jesus que se aproxima. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Além do ensino de um falso dia de adoração que foi introduzido na história da igreja, um outro assunto também foi introduzido que não está na Bíblia, o assunto relacionado à morte. No próximo encontro, próximo pôr do sol, nós nos encontramos para saber o que a Bíblia diz sobre o que acontece quando a pessoa morre. Que Deus o abençoe.